Amada, amém? Eu quero, com muito carinho e muita satisfação nessa noite, chamar para ministrar nesse momento o pastor Jeremias. Falei de manhã, gente, eu falei agora à noite, falhou no cansaço. Pastor Jeremias, vamos recebê-lo com carinho, amém? Boa noite, queridos. Vocês podem se assentar, por favor. Eu sou o Jeremias da Gilceia. Eu sou a Gilceia do Jeremias. Nós somos casados para sempre. Agora, não pode faltar, né? Dá uma saudação. Amém? Que maravilha a gente ver aquelas crianças dançando aqui, né? Nossas futuras pastoras, missionárias. Com certeza as mamães estavam babando, né? Trouxeram o babador? Trouxeram? Uma delícia, né? Eu fico assim, radiante quando eu vejo essas crianças dançando, participando das coisas da igreja. Isso é família, né? Aproveita a oportunidade que vocês têm, papai e mamãe. Nossos filhos já estão grandão, já casados, 6 netos. Então, nossa parte já fizemos, né? Então, vocês curtam bastante essa oportunidade, abraça essa ideia, vamos trazer nossos filhos para ensaiar. É uma maravilha, amém? Eu sou a Gilceia, pastora Gilceia da Igreja Nova Vida do Jardim Alcântara. É uma alegria muito grande estar aqui. Obrigado pelo convite, né? E que Deus possa estar abençoando você, família. Não desista da sua família. Você que está aqui nesta noite, que encontra com dificuldade na sua família, não desista dela, amém? Continue orando, perseverando. Uma palavra que sempre é marcada no meu coração é aquela mulher do fluxo de sangue. Ela ficou 12 anos passando por uma dificuldade de uma enfermidade, mas no tempo ela falou: se eu somente tocar, amém? Se eu somente tocar na orla do manto do Senhor Jesus. E ela foi no meio da multidão, ela não viu o sacrifício no meio de tanta gente, ela foi lá para tocar um mestre, para ser curado. E você, o que você tem feito pela tua família, para que você veja o seu filho nas drogas, teus filhos que de repente está preso, para obter essa vitória? O que você tem feito, mulher? Essa mulher, ela venceu um obstáculo, né? Não é verdade? Então eu gosto muito dessa passagem da mulher do fluxo de sangue. Deus abençoe, família. E parabéns à igreja que abraça essa ideia de fazer os cultos da família, convidar pastores, não é verdade, pastora Dulce? Isso é muito bom. Família, nós não podemos desistir, amém? Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Amém. Agora ela vai descer, ficar intercedendo. Minha fiel intercessora. De despedida, um beijinho de despedida. Tem que aproveitar e beijar toda hora, gente. Glória a Deus. Queridos, prazer estar aqui, né? Quero agradecer desde já pastor Renato, né? E sua família, pastora Dulce, pastor André. Confiar mais uma vez aqui esse altar para que a gente ministrar a palavra do Senhor para a sua vida. Nós também estamos no mês da família lá, hoje temos uma pastora convidada, isso me possibilitou estar aqui, com certeza, né? Está lá a pastora Fátima, lá do Ministério Unção do Crescimento, lá de Itaipuaçu, pastor Bruno Monteiro, fazendo ali hoje, ministrando a palavra para a família. Nosso culto lá já encerrou, nosso culto começa lá às 18 horas. Não é? E já estava fazendo uma live aqui das crianças dançando, já tinha gente lá da igreja assistindo, né? Que maravilha, então é bom. Queridos, vamos compartilhar a palavra do Senhor. A gente quer cumprir aqui o horário à risca, ninguém pode chegar tarde em casa.
Josué capítulo 24, versos 14 e 15, e Jó capítulo 1, verso 5. A gente vai ler esses dois textos para a gente trazer aqui a ministração da palavra de Deus. O tema que me foi passado é que esse mês está se falando sobre famílias no altar de Deus. E aí eu completei, de quem é a responsabilidade de conduzir essa família até ao altar de Deus. Nós vamos, por esses minutos que vamos passar aqui, falar um pouco sobre isso. Diz aqui então a palavra de Deus, no livro de Josué, no capítulo 24, versos 14 e 15. Quem encontrou, diga amém. Amém? Vamos ler então. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir esse final? Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga de novo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jó capítulo 1, o verso 5, diz o seguinte, há um tempinho para você encontrar o texto aí, de Jó capítulo 1, verso 5. Jó está bem no meio da sua Bíblia, um pouquinho antes de Salmos. Quem encontrou, diga amém. Podemos ler? Verso 5. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó como? Continuamente. Amém? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por esse privilégio de ser nessa noite um ministro da Tua palavra nesse lugar. A Tua palavra é viva e eficaz e ela não depende de mim, não depende de nenhum pregador, por mais renomado que seja nessa terra, porque a Tua palavra por si só se basta. Ela é viva, é eficaz, é poderosa. O que pedimos ao Senhor é que, pela Tua infinita misericórdia, nos ajude hoje a ser aqui um facilitador desse entendimento, dessa compreensão. E cada família saia daqui hoje levando uma porção tremenda, maravilhosa no seu coração. E essa palavra, como uma semente escolhida, caia numa boa terra, que são esses corações, e produza o seu fruto a 100, a 60, a 30 por 1. Nós declaramos que toda semente lançada hoje prospere. Quem crê nisso, diga amém. Amém e graças a Deus. Muito bem, queridos. Mês da família, né? A gente pega o mês de maio e transforma o mês de maio num mês maravilhoso, para a gente abençoar muito mais as famílias do que já abençoamos em todos os dias que cultuamos ao Senhor. Então o mês de maio fica bacana. Estou vendo aqui um painel bacana, não é? Parece que a gente teve a mesma ideia, né? Fizeram umas flores bonitas assim lá também, fizemos um painel lá, fizemos um café da manhã para as mamães hoje, né? Mamães chegaram cedinho na igreja para tomar um café com seus filhos, tiraram fotos. O mês de maio fica um mês mais florido, mais bonito, mais alegre. É maravilhoso podermos falar para famílias. Mas essa responsabilidade não é só no mês de maio. Todos os meses do ano e todos os dias do ano, como ministros do Evangelho e como lideranças de famílias, nós temos uma obrigação. É conduzir a nossa família ao altar do Senhor.
Por isso eu completei aqui com uma pergunta, um tema: famílias no altar de Deus, de quem é a responsabilidade? Deixa eu lhes dizer, a princípio, é dos pais. Nós, os pais, somos responsáveis por isso. E existe uma coisa que eu quero diferenciar: a responsabilidade do pai, o homem, né? O homem da casa, o macho da casa, aquele que pega o bastão azul e rege a sua casa, e o papel da mãe, da fêmea da casa, que tem o bastão rosa, não é? Essas coisas não podem ser trocadas, né? E muitas vezes fica meio complicado isso, mas o papel do homem e o papel da mulher, eu creio que hoje eu vou pegar muito mais no pé dos homens, como esses líderes a quem Deus levantou como cabeça, como sacerdote nesse lar. A princípio é dos pais, mas o pai tem uma função específica, a mãe tem outra função também específica. Eu creio que não se pode misturar isso, né? Jamais você vai ter, homem, vai ter a sensibilidade de uma mulher. Você nunca vai saber o que é uma dor de parto. Ela sabe exatamente o que é isso. Você nunca vai saber qual é a textura, qual é a temperatura da boca de um bebê no seu peito, mamando. A mãe sabe. Existem funções que não dá para ser do homem, porque ela é da mulher. E não existem funções que não dá para ser da mulher, ela é do homem. Quem troca a lâmpada na sua casa? Eu acho que muitas mulheres vão dizer: eu troco, pastor, porque se eu não trocar, fica no escuro lá, ele olha, passa 1000 vezes, nunca troca aquela lâmpada, não é? Quem é que conserta a fechadura? Pastor, por incrível que pareça, sou eu. Passa a mão numa chave de fenda e vou lá e arrebento, porque se eu não fizer, vai ficar aquela fechadura lá não sei quanto tempo escangalhada. Enfim, mas isso é raro, né? Isso é apenas a exceção que confirma a regra, porque eu creio que esse é o papel do homem, não é verdade? Então eu creio que esses papéis são definidos, mas os pais têm essa obrigação de conduzir os filhos para o altar, conduzir a família para o altar do Senhor. Em Deuteronômio capítulo 11, no verso 19, eu não vou ler todos os textos, senão nós vamos verdadeiramente ocupar muito tempo lendo os textos, mas nesse texto de Deuteronômio capítulo 11, verso 19, Deus ordena aos pais que ensinem aos filhos a temer a Deus, para que vivam bem e prosperem. Deus diz: olha, informa isso para os filhos de vocês, não deixe que eles se esqueçam disso, fala com eles à mesa, comendo, bebendo, caminhando, vocês estejam sempre falando com eles a respeito disso. Eu vou ler esse texto aqui, talvez não leia todos. Diz aqui o verso 19 de Deuteronômio 11: ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Deus então dá essa responsabilidade, ensina, reproduz essa informação, replica isso, não é? Hoje nós estamos numa época em que se replica tudo, né? As pessoas veem ali a mensagem, já passa adiante, passe mensagens boas adiante, mas passe para a sua família essas mensagens. Êxodo capítulo 13, verso 14, Deus ordena aos pais que expliquem aos filhos o significado da Páscoa. Coisa simples, né? Passamos a Páscoa há bem pouco tempo. Eu me amarro em chocolate, né? Nesse mês, nessa proximidade de Páscoa, eu viro um chocólatra, porque todo mundo me dá chocolate, que eu digo que gosto, aí eu ganho um barra de chocolate, ganho Kit Kat, ganho um monte, aí eu como chocolate para chuchu. Então, as pessoas trazem uma ideia, e isso é apregoado em todos os lugares, e eu, bem próximo da Páscoa, eu vi as crianças voltando da escola, e eu fiquei falando assim: olha o que eles passam para a criança, o que é a Páscoa. Criança fantasiada de coelhinho, com umas orelhinhas e com um narizinho,
Isso é a Páscoa que se ensina para a criança. E na igreja a gente ensina o que é a Páscoa, o significado da Páscoa. Páscoa está relacionado à libertação. A palavra Páscoa vem de pesash, que é passar sobre, saltar além da marca, porque o anjo da morte naquela noite passaria no Egito e exerceria juízo em todas as casas. Em quais casas? Nas casas onde não tivesse a marca do sangue do cordeiro, que eles haviam matado e tinham aspergido sangue nas vergas e nos umbrais das suas casas. Na casa em que o anjo não via aquele sangue, ali no outro dia tinha um primogênito morto, tanto das pessoas quanto dos animais. Em todas as casas, no dia seguinte no Egito tinha um velório, haveria um sepultamento, 2 ou 3, não sei quantos. Até no palácio de Faraó, aquele que se assentaria no trono, estava morto lá no seu aposento. Mas na casa dos hebreus não houve praga de morte, porque eles vivenciaram a Páscoa. Isto é Páscoa. Então, Deus disse: ensine aos seus filhos. Quando eles lhes perguntarem o que é a Páscoa, vocês então vão explicar para eles. O Senhor nos tirou com mão forte do Egito. Naquela noite houve mortandade em todas as casas, mas nas nossas casas não houve, porque Deus nos livrou da morte, porque o sangue do Cordeiro estava lá. E a gente explica para os nossos filhos: o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado, aspergido sobre as nossas vidas, nos livra da morte. Amém ou não amém? Responsabilidade dos pais. Deuteronômio 6:20, Deus ordena aos pais que ensinem aos filhos sobre estatutos e ordenanças, para que eles nunca se esquecessem de temer a Deus, honrar a Deus e amar a Deus. Josué 4, 6 e 7, Josué instrui os pais a explicarem aos filhos o que eram aqueles montões de pedra que eles tiraram do meio do Jordão. Quando atravessaram o Jordão, Josué disse: peguem pedras, e cada tribo pegou uma pedra e fizeram um altar, levantaram uma coluna com aquelas pedras, e aquilo ali era um testemunho. Então o Senhor estava dizendo: explique aos seus filhos o que significa essas pedras. É tão maravilhoso quando o seu filho vê você em casa separando o seu dízimo, colocando o seu dízimo no envelope, e você separando um dízimo para ele também, uma oferta para ele entregar na escolinha, entregar lá no departamento infantil. Maravilhoso quando a gente viu lá as nossas servas lá do Ministério Infantil fazendo uma Santa Ceia, ensinando as crianças o que era a Santa Ceia. É maravilhoso quando os seus filhos te flagram de joelhos, orando, falando com Deus. É maravilhoso quando isso acontece. E é drástico, terrível, quando os nossos filhos nos flagram falando mal da igreja, sendo contrário às ideias, não absorvendo os ensinamentos, sendo inconsistentes, sendo inconstantes, porque os nossos filhos são responsabilidade nossa. A princípio, de quem é a responsabilidade de conduzir a família, a liderança da família, o homem e a mulher. Hoje temos muitas famílias, muitos tipos de famílias, e a gente fez um levantamento de famílias, né, sobre modelos de família. Há um modelo que cresce cada dia mais, é o modelo de família reconstituído. É aquela família que não deu certo, o casamento que faliu, divorciados, pessoas que se casaram de novo. Então, há muitos tipos de família, e também no meio dessas famílias há família monoparental. É uma pessoa cuidando da família, e talvez seja uma mulher que ficou viúva ou está separada, é uma mãe solteira, e ela tem uma grande responsabilidade com seus filhos e está ali como liderança. Então, nesse caso, é dessa liderança. No caso de um homem que está sozinho tomando conta da sua família, é desse homem a responsabilidade. Não devemos transferir essa responsabilidade para a escola, para a igreja. Porque
meus filhos estudam em escola cristã. Lá vão ensinar os fundamentos bíblicos para eles. Lá eles vão aprender a temer a Deus, honrar a Deus. Os nossos filhos aprendem a honrar a Deus conosco. A nossa família aprende a ser fiel a Deus conosco. Somos nós que as ensinamos. Eu sempre digo isso. Talvez eu tenha até dito aqui quando ministrei da última vez para a família aqui. Aonde que nascem os corruptos? Muitas vezes não são nas faculdades. A primeira aula de corrupção que uma criança assiste do próprio pai, assentado no banco traseiro do carro, quando vê o pai dando uma propina para o guarda, para liberar o carro. A primeira aula sobre corrupção, sobre ser maligno, acontece nesses termos. Quando um filho vê um pai maltratando a mãe, não cumprindo os seus propósitos, as suas obrigações. As primeiras aulas acontecem nesses termos, com o maior de todos os professores, os pais. Mas também as maiores lições de amor, de compaixão, de misericórdia, de temor a Deus, também acontecem dentro de casa. Quando seu filho está no banco traseiro do carro, e você está com seu rádio ligado numa mensagem, num louvor, e ele vê lágrimas correndo dos seus olhos. Ele pensa: o que está acontecendo com o papai? Ele está glorificando a Deus. É quando você está nervoso a ponto de dar um treco, e o seu filho vê você respirar fundo e dizer: Deus, tem misericórdia da minha vida. Essas aulas também acontecem. E é responsabilidade nossa, não é da escola, não é da igreja, nem da igreja. Nós não conseguimos conduzir. A gente ensina, fala, mas quem vai dar prosseguimento a isso somos nós, os pais. Não é da escolinha, não é do ministério infantil. O maior privilégio que um pai tem, que uma mãe tem, é que ele um dia veja o seu filho indo às águas do batismo e ele tenha a consciência de dizer o seguinte: quem apresentou Jesus para o meu filho fui eu. Eu falei de Jesus para ele, eu li as histórias bíblicas com ele, eu orei com ele, eu lhe falei sobre Jesus, e eu tenho o privilégio de ver meu filho ou minha filha descendo as águas do batismo e eu dizer: fui eu quem a evangelizei. Não foi o ministério infantil, eles também fizeram a parte deles, mas eu, papai, eu, mamãe, foi quem fiz isso. Então, a princípio, de quem é a responsabilidade? Dos pais, de conduzir essa família ao altar do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Houve um tempo em Israel que provavelmente esse conselho foi esquecido. Todos os que ouviram em Deuteronômio, em Êxodo, em Josué, se esqueceram disso. Porque houve o tempo mais sombrio de Israel. Está relatado no livro de Juízes, quando lá diz assim: o povo não tinha rei naquele tempo, e cada um fazia o que parecia melhor. Foi nesse tempo que a esposa de um levita foi estuprada em praça pública e morta, e o marido dela pegou essa mulher, levou para casa, fez o que com ela? Sepultou, cortou o seu corpo em 12 pedaços e mandou um pedaço para cada tribo de Israel. Foi nesse tempo, o tempo mais obscuro, mais terrível, porque eles esqueceram disso. Cada um fazia o que parecia melhor. Um tempo em que uma mulher recupera as moedas de ouro que o filho havia tomado e faz essas moedas, separa 300 moedas dessas e ainda diz assim: bendito seja o meu filho que me devolveu as moedas, eu vou fazer um Deus, e faz um Deus com aquela moeda. E elege um dos filhos para ser um sacerdote naquela casa, aquele Deus.
No livro de Juízes, a gente vê essa realidade. Um povo que se esqueceu da lei de Deus, se esqueceu dos mandamentos do Senhor. Por quê? Eu penso que em algum momento a informação deixou de ser transmitida. Enquanto Josué viveu, e depois que Josué morreu, os anciãos que trabalhavam com Josué, enquanto eles estavam vivos, havia uma realidade em Israel. Depois que esses morreram, Israel afunda nesse tempo sombrio, nesse tempo desgraçado. Nós não podemos deixar em nenhum momento de transmitir os valores éticos, morais, cristãos, os valores da família. Os valores da família. Amém ou não amém? Quem está me entendendo, diga amém. Esse tempo sombrio não pode cair sobre nossas vidas. Esse tempo em que cada um vai fazer o que parece melhor, porque não tem uma liderança, porque não tem quem ensine o caminho, não tem quem aponte o caminho. Esse tempo não pode e não vai existir no nosso tempo, porque nós não vamos permitir. E eu não gosto muito de usar o termo nós, eu gosto de usar o termo eu. Diga, eu não vou permitir. Diga de novo, eu não vou permitir. Eu vou me postar como guarda da minha casa, eu vou me postar como segurança da minha casa, eu vou me postar como aquele que vai proteger minha família dessas coisas terríveis, malignas. Não permita que isso aconteça. O outro detalhe que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte: é que conduzir os nossos filhos, a nossa família ao altar do Senhor é um papel nosso, dos pais, dos responsáveis. Mas escuta, permanecer no altar é responsabilidade de cada um. Provavelmente aqui temos histórias de famílias que nasceram, cresceram, estão na casa do Senhor até hoje. Alguns chegaram algum tempo depois de vida e se converteram. Eu fico verificando lá na igreja, a gente já tem 20 e poucos anos de ministério, e eu fico vendo lá crianças que eu apresentei, que eu consagrei. Hoje são bateristas, guitarristas, são ministros do altar. Eu fico, gente, que coisa linda é a gente ver isso. Acho que vocês vivem isso aqui com muito mais propriedade, né? Você vê pessoas que você viu na barriga da mamãe, você acompanhou aquela gravidez. Quando a mamãe estava grávida, te deu a notícia: pastor, estou grávida, que bênção. A gente fala assim: foi a água lá do Brizolão, onde a gente fazia o congresso de casais, o pessoal vinha grávido depois, e a água do Brizolão. E aí depois, a gente vê esse pessoal na casa do Senhor, cantando, louvando, tocando, ministrando, indo para o campo missionário, né? Que coisa maravilhosa, fazendo um curso de teologia, fazendo CFM, enfim, maravilhoso você ver isso. Eu penso que permanecer no altar é papel de cada um. Quantos filhos aqui hoje estão no altar do Senhor que foram levados pelos pais? Vocês precisam permanecer lá. Agora é responsabilidade sua, não mais responsabilidade do seu pai, é responsabilidade sua. Agora muda a responsabilidade. Levar até o altar é minha responsabilidade, permanecer lá é sua. E talvez nós aqui, pensando como geração, fomos gerados em um ministério. Quantas pessoas hoje estão aqui geradas por esse ministério? As mensagens que foram pregadas aqui pelo pastor Haroldo, quantas pessoas se converteram nessa igreja? Depois a pastora Dulce, o pastor André, e quantas pessoas ministraram aqui e pessoas se converteram aqui, e digo, somos filhos na fé. Então você foi conduzido por essas pessoas, trazidas ao altar do Senhor. Agora permanecer nele é papel seu. Você vai ser tentado todos os dias a ir para uma outra realidade, sair dessa realidade do altar do Senhor. Agora entenda isso. Permanecer lá é responsabilidade de cada um. No livro de Isaías, capítulo 5, verso 1 e 2, fala de um homem que plantou uma vinha.
escolheu as melhores sementes, não foi uma semente qualquer. Isso é para você não se sentir tão frustrado. Não era uma semente qualquer, foram boas sementes, sementes escolhidas. Ele preparou o terreno, limpou, tirou as pedras e plantou aquelas sementes. Aí nasceu aquelas videiras. O que ele fez? Fez uma torre no meio dela para proteção, para vigia, né? Fez uma torre que a gente chama de torre panóptico, de vigilância, e cercou essa vinha com uma cerca de sebe, uma sebe intransponível, para ela não ser atacada. E ele ficou muito feliz com aquela vinha plantada. E daqui a pouco ele diz: opa, deu uva, maravilha, agora eu vou colher. Quando ele colheu, eram uvas bravas, não prestava para comer. Talvez a gente fique tão decepcionado. A gente semeia, ensina, conduz para o altar. Você espera uma excelente colheita. E quando você vai ver, a uva é brava, é amarga, é intragável. Aí a gente fica decepcionado, frustrado. Não se frustre, não se decepcione. Existem vinhas plantadas, as quais você espera colher uvas boas, e elas infelizmente produzirão uvas bravas. Você conduziu, ensinou no caminho, trouxe para a igreja, fez de tudo. Aí daqui a pouco você encontra aí na rua, bebendo, fumando, se drogando. Você fica muito triste com isso. A videira produziu uvas bravas. Mas isso não te impede de semear uma próxima semeadura, e quem sabe nessa própria vida, e nunca desistir dela. Porque eu creio num Deus que opera todas essas coisas e faz tudo isso. Isso produz sofrimento aos pais. Com isso eu quero trazer uma reflexão para os filhos que estão aqui. Que tipo de colheita o seu pai, a sua mãe está fazendo a partir do que ele semeou na tua vida, dos ensinamentos que ele te deu, da condição que ele te deu? Qual tipo de fruto o papai e a mamãe estão colhendo? Rebeldia? Engano? Mentiras? Você diz que vai para o sul, e sua mãe pensa que você foi para o sul e você foi para o norte. Enfim, isso entristece, isso produz sofrimento nos pais. Produz sofrimento na vida dos responsáveis, produz sofrimento na vida do pastor, da liderança da juventude, da liderança do adolescente, da liderança da igreja. Mas a gente aprende, e não é porque a gente é brasileiro, porque a gente é cristão. A gente levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e semeia de novo, semeia de novo, e semeia de novo. Vamos semear sempre, correndo esse risco de ter uma videira brava. No livro de 1 Samuel, capítulo 2, versos 22 a 26, fala sobre os filhos de Eli, aos quais provavelmente ensinou desde pequeno a temer ao Senhor, e agora transgrediam e blasfemavam das coisas sagradas. E esses filhos de Eli agora estavam jurados de morte. E sabe por quem, gente? Por Deus. A pior coisa é quando alguém está jurado de morte por Deus. Mas Deus jura alguém de morte não porque Ele quer, porque Ele obedece uma lei que Ele mesmo instituiu. Qual é? A lei da semeadura. A lei da semeadura é imutável, ninguém consegue mudar a lei da semeadura. Tudo que o homem semeia, isso ele colhe. Os filhos de Eli estavam jurados de morte por Deus. Sim, porque Deus iria permitir que eles morressem por causa das coisas que eles faziam. Não respeitavam o altar do Senhor. Levados ao altar por Eli, na linha de sucessão do sacerdócio, estavam eles, e não honraram o altar do Senhor. Iam lá com os garfos, metiam nos caldeirões, pegavam a carne
e dizia para quem ia chegando com a carne para sacrificar, dizia: me dá aqui essa carne. E se o homem dizia: não posso, primeiro eu vou queimar a gordura para o Senhor, ele dizia: não, me dá, porque se você não me der eu vou tomar à força. Então esses moços estavam jurados de morte pelas suas próprias semeadoras, e o texto diz que eles se deitavam com as mulheres que em bando se reuniam perto, na frente, nas portas do templo. Prevaricavam contra Deus, eram homens de Belial, e o Senhor resolveu matá-los. Oremos a Deus para que ninguém na nossa família esteja jurado de morte. Por quem? Por Deus? Muito mais pela sua própria semeadura de infidelidade, desobediência, mentira, prostituição, adultério. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, da nossa família. Esses filhos de Eli, eles foram conduzidos com certeza, mas a decisão de permanecer lá no altar servindo foi deles, e eles não quiseram, pelo que morreram, como o Senhor disse que seria. Achando eles que tinham autoridade, poder, algum poder em Israel, levaram a arca da aliança para o campo de batalha contra os filisteus, achando eles que a arca tinha um poder mágico, que aonde a arca chegasse a vitória iria acontecer. E quando eles levam a arca para lá, a arca foi roubada, os filisteus levaram a arca do Senhor, e eles morreram naquela peleja, todos dois, Ofni e Finéias, morreram lá. E naquele dia morreu também quem? O papai Eli, assentado perto de uma coluna do templo, numa cadeira, e o texto diz que ele era um homem gordo e pesado. Quando chega a notícia de que a arca foi roubada e os seus filhos morreram, ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. E uma das viúvas teve o seu filho naquele momento. O nome do filho chamou-se Icabô. Foi-se a glória de Israel. Isso é para a gente pensar, refletir. As nossas semeadoras, o que semeamos, nos leva a uma colheita, não tem como fugir dela. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo Eli também instruiu um jovem chamado Samuel. Olha a diferença. A mesma instrução, o mesmo ensinamento, a mesma escolha, o texto diz, mas Samuel crescia diante de Deus e dos homens, e se tornou esse grande juiz, esse grande profeta de Israel, com o mesmo ensinamento, a mesma condição. A gente costuma dizer o seguinte, que Judas teve o mesmo mestre, o melhor de todos, as mesmas oportunidades, tomou ceia, participou de todo o ministério de Jesus, mas ele escolheu o caminho do mal. Não foi porque ninguém lhe amparou, deixou de lhe ensinar ou deixou de ser o seu mestre. Ele tinha um excelente mestre e deu no que deu. Vamos pensar no exercício de conduzir a nossa família ao altar do Senhor. Vamos pensar em Jó, no texto que lemos. Diz que ele chamava os filhos, acordava de madrugada, chamava todos eles e fazia um sacrifício ao Senhor, pensando. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. Se levantava de madrugada, oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. E era bastante gente, né? Ele levava um tempão fazendo esses sacrifícios ali, porque ele pensava assim, quem sabe se os meus filhos não pecaram contra Deus. Na verdade, deixa eu dizer uma coisa aqui, eu estou apenas fazendo uma inferência pela lógica do texto, que ele, na verdade, sabia, porque uma festa promovida por jovens, com comida e bebida à vontade,
De repente poderia ter rolado algum tipo de exagero. Então Jó pensava muito bem, eu creio que os meus filhos deram algum mole nessa festa. E ele já, para garantir que eles não fossem sentenciados por Deus, ele imediatamente corria e fazia o que deveria ser feito, que era prestar aquele sacrifício ao Senhor. Então quero pensar sobre a sabedoria e a sensatez de Jó. Irmão, seja sensato. Se você tem um filho de 15 anos, você pensa, um filho de 15 anos, como é que ele pensa hoje? Não pensa como eu pensei. Caramba, eu vou até fazer, há 40 anos atrás. Que eu estou há 39 anos atrás, né? 41 anos atrás, melhor. Eu estou com 56, não parece, mas tenho 8 netos. A mais novinha tem meses, né? Maria Cecília, uma gatinha. Agora, pensa, você não há de pensar, seja sensato, irmão. Você não há de pensar que seu filho de 15 anos hoje pensa como você, há 15 anos atrás. Naquele tempo, para a gente acessar uma pornografia, era muito complicado. Era escondido, era velado. Você tinha que pegar com um amigo traquina lá da escola e guardar muito bem guardado, esconder. Eu quase morri de vergonha que mamãe pegou uma revista dessa. Agora você pensa hoje, com o advento da internet, basta digitar uma palavra relacionada à pornografia e nem precisa digitar coisíssima nenhuma, irmão. Quando você entra no seu e-mail, vem numa aba lá, coisas ali oferecendo. Então seja sensato. Como Jó foi. Meus filhos, eles fazem festa, lá rola vinho pra caramba, eles comem, bebem, convidam as irmãs, e não faz só festa entre eles, é claro, chama amigos. Então Jó era sensato, ele era sábio, ele era sensato. Não pense que a sua filhinha, às vezes a gente pensa assim, minha filha não está namorando, não. Tá sim. Oficialmente não. Seja sensato, queridão. A minha filha mais nova, a Kelvin, casou, né, com 21 anos, e a gente diz assim, ela saiu da nossa casa casada, e só namorou quando a gente deixou. Isso oficialmente, né? Quando ela levou o namorado lá, e a gente via aquele rapazinho ali voando igual gavião, dizia assim, escuta, Kelvin, esse rapazinho é seu segurança? Ele está sempre caminhando contigo, ele é teu segurança? Oficialmente, eu permiti ela namorar com 17 anos, mas você acha que eu sou bobo de pensar que ela não deu umas bitocas, uns beijinhos na boca e ficou com alguém? Seja sensato, irmão. Olhe para o seu filho como quem ele realmente é. Tem gente que olha para o filho como se ele fosse um bebê ainda. Acredita que o filho de todo mundo faz coisa errada, mas o seu não. A mãe olhando os filhos desfilando, e ao som do bumbo, todas as crianças batiam com o pé direito. Pum, 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 pum. E o filho dela lá batendo com o pé esquerdo. Pum, pum. Ela fala assim, todo mundo marchando errado, só o meu filho que está marchando certo. Presta atenção, queridão. Sensatez. Jó foi um homem sensato. Sensato. Seja sensato. Olhe para o teu filho como ele provavelmente seja, na época atual que está vivendo. Jó era claro e firme no que queria. Ele acordava de madrugada e não tinha conversa fiada. Chamava todo mundo, era claro, olha, vamos fazer um sacrifício aqui por causa disso, deixava a informação lá certinha. Clareza naquilo que a gente quer. A gente não pode ficar nas entrelinhas. Nenhum sacrifício é gratuito, pense nisso. Jó pagava um preço por conta disso. É desgastante, irmão. Lidar com filhos pequenos, crianças, adolescentes, juniores, jovens, crescidinhos, é complicado, dá trabalho à beça, mas é papel nosso conduzi-los
no caminho da verdade para o altar do Senhor. Nenhum sacrifício é gratuito, sempre nos custará algum esforço, sempre nos custará alguma coisa. Jó não deixava para depois. Uma coisa terrível é como nós somos propensos a postergar coisas que pensamos em fazer. O que tinha de ser feito, foi feito. Tem coisas que não podemos deixar para depois, principalmente as relacionadas à nossa família. Não devemos postergar o que precisa ser feito. Corremos o risco de esquecer. Às vezes, um membro da família precisa ser confrontado. Se não fizermos na hora, podemos esquecer. O tempo passa e você acaba esquecendo. E você, rapaz, eu vou arguir fulano a respeito disso. Aí passa o dia e você não faz. Igualzinho a gente pensa, pô, vou telefonar para fulano, precisando falar com fulano. Fulano não apareceu na igreja, vou ligar para ele. Aí você passa, faz uma coisa, outra esquece. É melhor fazer na hora, senão você esquece. Faça o que é importante, para que não vire uma emergência. Eu tenho tentado vivenciar isso e pensar no que realmente é importante. Como é que isso funciona? É importante confrontar, corrigir, para não ser urgente a presença de um advogado criminalista. É importante eu ir ao médico, pesquisar que dor é essa que estou sentindo, para que ela não vire uma emergência. É importante que eu sente com minha esposa e converse com ela sobre X problema que estou verificando, para que isso não vire uma emergência de um gabinete pastoral dizendo, pastor, não dá mais. Se não cuidarmos das importâncias, elas viram emergência. Se não cuidarmos do que é importante, vira urgência, vira emergência. O que era só uma dorzinha, vira uma cirurgia de urgência. O que só era um desconforto abdominal, um desconforto nessa altura da cintura, torna-se necessário uma cirurgia urgente de rins. Se não prestarmos atenção no quanto de água bebemos por dia, ou na qualidade da nossa alimentação, torna-se uma emergência, uma hemodiálise, um transplante de rins. Mas eu não estou sendo exagerado ou não, essa é a verdade. Quando não cuidamos do que é importante, essas coisas viram emergência. É importante uma blitz, de vez em quando, na fortaleza dos nossos filhos. Quais são as fortalezas do nosso filho? Um lugarzinho na sua casa, que eu não sei se você conhece ele, mas chamado quarto do meu filho. É uma fortaleza. Quarto de filho com chave? Para eu não poder entrar lá, isso não existe, gente. O quarto do meu filho tem que ser trânsito livre para mim, que sou o pai dele, a mãe dele. Esse lugarzinho lá, que talvez você já tenha ido lá algumas vezes, chama-se quarto do meu filho, ou quarto da minha filha. Uma fortaleza que ninguém pode entrar lá. Mas sabe quem entra lá? Um colega lá do sul, outro colega lá do norte, outro colega lá do Japão, outro colega lá dos Estados Unidos, com quem ele tem relações na internet, com quem ele joga com todo mundo, só não joga com você. Outra fortaleza dos nossos filhos, um instrumentozinho que as crianças carregam chamado mochila, é uma fortaleza também. Numa blitz, numa mochila, numa blitz no quarto, muitos pais acharam maconha, cocaína, camisinha. Filho, o que essa camisinha está fazendo aqui? Uma blitz na fortaleza dos nossos filhos é algo que vale muito a pena. E talvez alguns filhos hoje engulam a chave para que essa blitz não aconteça. Mas isso é bom. É importante confrontar, para que isso não vire uma urgência. Mais algumas fortalezas dos nossos filhos. O quarto já falei, a mochila já falei, um negocinho chamado telefone, outro negocinho chamado notebook.
são fortalezas dos nossos filhos, com senhas e mais senhas. E aí, os psicólogos de plantão, estou falando mal deles porque eu sou um, falam assim: não, mas você não pode ser uma pessoa invasiva, você vai invadir a privacidade do seu filho. Isso vai causar traumas, transtornos. Teu filho tem que ter privacidade. Puxa vida. Você está me entendendo, queridão? Uma blitz nesses lugares, quarto, mochila, telefone, computador, para que não seja urgente uma clínica de recuperação ou um tratamento longo de saúde, com uma sífilis, com uma AIDS, com uma dependência química e muitas outras coisas. Quantos pais nessas blitz acharam até arma? Acharam armas, munição nessas blitz. Então não deixe para depois. Jó não deixou para depois. Ele fez o que tinha que ser feito na hora que tinha que ser feito. E outra coisa, uma quarta coisa sobre Jó: ele fazia isso continuamente. Não era uma coisa com prazo de validade indefinido. Eu fiz uma vez e nunca mais faço. Ele fazia continuamente. Tem uma coisa que eu chamo de intervenção intermitente. A gente faz sem avisar que vai fazer, nem que hora, nem quando. Você faz hoje, quando teu filho pensa que você não vai fazer, amanhã você faz. E quando ele pensa que você vai fazer, você não faz. Ele nunca sabe a hora que você vai invadir o quarto dele. Ele nunca sabe a hora que você vai chegar ali com a intervenção. Então, quando ele está tranquilão, você aparece lá. Quando ele pensa que você vai aparecer, você não aparece. Ele está sempre na incerteza. Jó fazia continuamente. Não era fiz uma vez, não vou fazer nunca mais. Fazia continuamente. Sempre que acontecia as festas, sempre que acontecia isso era um ciclo, acontecia um turno, ele chamava eles e fazia o que tinha que ser feito. Temos a tendência de relaxamento quando vemos as coisas melhorando, e aí paramos de fazer o que estava dando certo. Por quê? Dá trabalho. Dá muito trabalho. Vamos pensar sobre Josué para a gente encerrar, no outro texto que lemos. Josué era um pai que sabia se posicionar. Ele era uma liderança em Israel. A gente leu o texto aí, quando você viu ele dando uma palavra para Israel, primeiro se posicionando como líder de Israel. Depois ele sai daquela posição de líder de Israel e fala como líder da sua casa. Ele era um líder e ele tinha moral para ser esse líder. Para dizer assim, para dizer o seguinte: pessoal, assim diz o Senhor. Que moral eu tenho? Que moral cada um de nós temos para dizermos para os nossos filhos de repente isso? Assim diz o Senhor. Porque nós podemos muitas vezes tentar polir os nossos filhos, né, para que ele tenha o brilho de Deus, e os nossos filhos olhem para nós e vejam uma vida totalmente ofuscada, sem nenhum brilho de Deus. A primeira coisa que um pai e uma mãe tem que ter é moral. Para dizer o que diz, fazer o que faz, ser o que é, diante dos seus filhos. E eu espero que você seja essa pessoa, com essa moral elevada diante de Deus. Josué, ele convocou todos os líderes, todos os anciãos, e eles compareceram, chegaram ali, no capítulo 24, no verso 1 e 2, ele faz essa convocação, e eles vão imediatamente à presença dele, e lhe respeita. Uma coisa que Josué era aprovado por Deus. E o Senhor disse a Josué, em Josué capítulo 3, verso 7, estou dando uma corridinha aqui, só para você anotar os textos, para você ler depois, é legal. No capítulo 3, verso 7, o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Liderança de Israel e liderança também na sua casa, um homem de moral. Deus lhe engrandeceu e ele tinha essa moral para fazer. Corajoso e confiante em Deus. Sabe quantos reis Josué venceu? 33 reis. Foram 33 nações
que Josué desterrou, venceu. Isto trazia ele e fazia dele ser o que ele era: experiência e temor de Deus. Todos sabiam diante de quem estavam. Quando as pessoas olhavam para Josué, olhavam para um general, um grande líder, mas quando a sua família olhava para ele, via um grande líder da casa, um grande chefe daquela família. Josué não era um arremedo de líder, não era um simulacro de líder, ele era um líder de verdade. O respeito que tinha, havia construído com dedicação ao chamado de Deus para liderar esse povo. Era um general de um exército, quando estava diante do seu exército, porém era pai quando estava diante da sua família. Escute bem isso: não podemos ser chefe, gerente, coronel, patrão, pastor. Nossa família quer um pai. Os filhos querem um pai. Quantas vezes eu me posicionei diante das minhas filhas só como pastor? E as minhas filhas muitas vezes precisavam do pai. Às vezes você para e você ouve uma criança, você, meu Deus, como é que eu estou ouvindo essa criança dizer isso? Mas é necessário. Você ouviu todas as abobrinhas, de repente, que o teu adolescente tem para dizer, todas as suas loucuras. E acho que todo adolescente passa por essa fase de querer vestir preto, querer virar de uma tribo qualquer, ser grunge, ser não sei o quê. E a gente cortava um dobrado desse negócio, querendo ler livro de bruxa, querendo ler livro de não sei... Mas, gente, que coisa doida! Você é filha de um pastor, caramba! Mas era adolescente, minada por todas essas coisas, todos esses estímulos diários. A nossa família não quer um chefe, nossa família não quer um ditador, nossa família quer alguém com autoridade. Eu sempre digo isso: autoridade é diferente de autoritarismo. Quem tem autoridade não precisa dizer que tem. Escute isso. John Maxwell fala no seu livro As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança que quem é líder não precisa dizer que é. Imagina se o pastor tiver que dizer todo culto: gente, eu sou o pastor dessa igreja, hein? Imagina se o pai toda vez vai dizer: olha, eu sou o pai dessa casa, eu sou o chefe dessa família, hein? A liderança não precisa dizer que é, ela é. A autoridade é conquistada desse jeito. Então, você é gerente no banco onde você trabalha, irmão. Você é tenente lá no serviço militar. Você é patrão dos seus empregados. Você é a patroa das suas empregadas. Você é supervisor dos seus liderados. Mas na sua casa você é pai. Você é mãe. Pai ouve. Pai não está só atrás do resultado. O gerente está. O gerente quer que você bata a meta, porque o patrão exigiu que ele bata a dele, e ele quer que você bata a sua, e o supervisor quer que o outro grupo bata a dele. Mas o pai, ele não quer esse resultado. O pai beija, abraça, acolhe. Tem uma coisa que me frustra muito quando eu penso na liderança de Davi. Com todo o respeito, todo o temor ao grande homem que foi, ao grande líder, ao grande chefe, ao grande estadista de Israel. Mas quando a sua filha Tamar foi estuprada pelo seu irmão Amnon, quem acolheu ela? Fala para mim. O seu irmão, chamado Absalão. Vem cá, minha irmã. Vem cá com o maninho aqui. Ele é nosso irmão, fica tranquila. Eu creio que uma menina que passa por esse trauma, o primeiro braço que ela quer em volta do seu pescoço é do seu pai. O primeiro beijo que ela quer na testa, no rosto, e uma lágrima misturada com a dela, é a da mãe. Mas quem acolheu Tamar? Absalão. Davi soube disso e exilou Absalão, exilou Amnon, e depois Absalão vai lá e mata Amnon, e assim essa história fica
triste demais. É ou não é verdade? Chefe, patrão, pastor, líder. Você é líder do seu grupo na igreja. Você é líder e ele se ouve, você, vamos fazer aqui, vamos essa campanha aqui e tal. Agora em casa, a gente é pai, a gente é mãe, a gente ama, a gente abraça, a gente beija, a gente afaga, a gente escuta as abobrinhas, a gente anota num papel para não esquecer e faz qualquer coisa para essa família estar no altar do Senhor. Nossa esposa não quer um chefe, ela quer um marido que lhe dê a segurança que ela precisa quando ela está insegura. A sua esposa quer um homem que lhe acompanhe aos médicos, que você leve ela ao médico. Talvez você nem entre, porque eu não costumo entrar nos médicos com minha esposa, mas sou eu que levo ela em todos os médicos que ela vai. O seu marido não quer uma chefa, não quer uma empregada, ou quem sabe uma chefia, quer uma esposa. É isso que a nossa família quer. Para encerrar, Josué se posicionou diante do povo e disse: olha, gente, se vocês quiserem servir os deuses que estão além do rio, é problema de vocês. Se vocês quiserem servir os deuses do Egito, também é problema de vocês. Eu estou dando aqui uma deixa para vocês: sirvam a Deus, temam a Deus, honrem a Deus. Se a gente não se posicionar, a gente corre o risco de não ser bem interpretado. Se eu não me posicionar para os meus filhos, para a minha família, para os meus irmãos, meus amigos, eu posso ser mal interpretado. Amém ou não amém? Nós podemos ter parentes na nossa parentela que não são cristãos, e eles sabem exatamente quem nós somos. Ninguém se atreve a fumar na minha casa. Duvido que alguém saia com um cigarro na minha casa e fume. Eu duvido que alguém na varanda da minha casa ou no meu quintal fume um cigarro. Sempre foi assim. Eu tenho parente que fuma. Nós tínhamos parentes que fumavam, já morreram. Mas eles nunca fumaram no nosso quintal, não se atreviam. Porque eu era muito claro, minha esposa me era muito clara das regras da nossa casa. Aqui na nossa casa não se escuta funk. Aqui na nossa casa não se xinga palavrões. Não sei se dá para se xingar outra coisa, não ser palavrão, né, gente? Aqui na nossa casa não se xinga. Aqui na nossa casa não tem gritos, berros, pessoas se gritando, parece, né, um bando de selvagens gritando. Aqui a gente dialoga, somos claros, as regras que colocamos são claras. Isso dá trabalho, é ou não é verdade? De vez em quando vai ser um bicudo da tua festa, porque foi lá e não tinha cerveja, irmão. Quem vai na minha festa, vai porque me ama. Vai comer salgadinho, vai comer coxinha, vai comer enroladinho de queijo e presunto, vai comer um quibezinho, vai beber um refresquinho, vai tomar um refrigerantezinho, mas cerveja, vai beber não, irmão. Nunca vai ter uma cerveja numa festa minha. E se alguém me disser assim, me ajuda a fazer uma festa, vai ter cerveja, eu não dou 1 centavo. Você está me entendendo? Precisamos ser claros, o que queremos, qual é a definição que temos do que somos. Josué se posicionou para esse povo, e agora ele se posiciona diante da sua família, ele diz assim, olha, eu sei o que eu quero para a minha família, eu sei o que eu quero para a minha casa. Nossa família também precisa saber a nossa opinião a respeito de todos os temas inerentes à rotina de uma família. Nossa família precisa saber o que a gente pensa a respeito de sexo, droga, dinheiro, prioridades, temas atuais. A minha família precisa saber o que eu penso sobre sexo antes do casamento. Os meus filhos precisam saber disso. Eles precisam saber que eu sei e digo que é errado, Deus não abençoa. Os meus filhos precisam saber que eu sou contra drogas. O meu filho precisa saber a minha opinião sobre homossexualismo. Precisa saber, porque se eu não me posiciono, eles têm liberdade para dizer, meu pai não sabe o que quer, minha mãe não sabe o que quer, então eu vou tomar minha decisão aqui. Mensagem clara ao povo e à família. Essa comunicação precisa ser muito clara. Em Marcos capítulo 8, 24, um cego por quem Jesus orou, disse que estava enxergando. Eu já estou enxergando. Aí Jesus fala assim, está enxergando bem? Não, eu estou vendo as pessoas igual árvore.
Aí Jesus fala assim: não está bom ainda, está vendo como árvore. O que ele faz? Ora de novo. Aí agora o moço diz: agora eu estou vendo claramente, agora eu estou vendo o homem como homem. Homem não é árvore. Nós precisamos ser claros. Enquanto não estivermos enxergando perfeitamente, a gente precisa fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo clareza em todas as coisas que fizemos. Uma liderança precisa ser claro. Os nossos liderados não podem olhar para a gente e enxergar coisas obscuras, sem saber muito bem o que é ou o que quer. Você está me entendendo assim ou não? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versos 8 e 9, fala sobre o som da trombeta. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem vai se preparar para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Então, clareza é extremamente importante. Eu encerro aqui. Eu queria passar um vídeo, dá tempo ainda, pastor? Um videozinho de 2 minutos, me parece. Já passei para o pessoal do Data Show já. Eu queria que você assistisse esse pequeno vídeo e eu vou encerrar orando com todas as famílias que estão presentes. Amém? Vamos assistir esse pequeno trechinho de um filme que talvez você já tenha até assistido. Agora eu acredito que Deus deseja que todos os pais se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos. E mais do que apenas estar lá e os sustentar, tem que andar com eles através de suas vidas jovens e ser uma representação visual do personagem de Deus, nosso Pai do céu. Um pai deve amar seus filhos e procurar ganhar seus corações. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensiná-los sobre Deus. Tem que ser o exemplo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve convocar seus filhos para serem homens e mulheres responsáveis, para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade. Alguns homens vão ouvir isso e zombar, ou ignorar. Mas eu digo a vocês que, como pai, você é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção só para acordar um dia e perceber que seu trabalho e seus hobbies não têm nenhum valor eterno, mas as almas dos seus filhos têm. Alguns homens vão ouvir e concordar com isso, mas não vão colocar em prática. Em vez disso, vão viver para si próprios e perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens que, apesar dos erros cometidos no passado, apesar do que os pais não fizeram por eles, irão dar a força dos braços e o resto dos dias amando Deus por tudo o que são e ensinando aos filhos a fazer o mesmo. E sempre, quando for possível, amar e ser mentor de outros que não tiveram paz em suas vidas, mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção. Nós convidamos qualquer homem cujo coração esteja cheio de coragem a se unir a nós nesta resolução. Na minha casa, esta decisão já foi tomada. Não precisam perguntar quem vai guiar minha família, porque pela graça de Deus, eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar por nós e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus os mandar fazer? Eu sou o pai deles. Eu vou. Eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso. Eu quero o favor de Deus e sua bênção em minha casa. Qualquer homem bom quer. Onde estão vocês, homens corajosos? Pais que temem o Senhor. É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês. E dizer: eu vou. Eu vou.
Eu vou. Vamos ficar de pé. Eu quero encerrar esse momento. Pastorzão, desculpa aí, eu passei um pouquinho da hora, mas a mensagem tem que ser clara. E eu, como o personagem aí, convido a todos vocês que tenham coragem, a corajosamente se posicionarem. Você não precisa que ninguém faça isso por você, porque você vai fazer. Você não precisa que a escola faça, que uma outra pessoa faça, porque você vai fazer. O teu filho vai ter o pai, e vai ter a presença do pai, da mãe, do cônjuge, do esposo, da esposa. Que a sua família esteja corajosamente cercada de todo esse sentimento maravilhoso, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque estamos aqui como uma grande família. Estamos aqui, Deus, diante de homens e mulheres que têm se esforçado, têm se dedicado para, no meio de uma geração tão terrível, se comportarem como Noé, que a Bíblia diz que no meio daquela geração terrível, corrompida, o Senhor achou graça diante de Noé. Que no meio dessa geração terrível, meu Deus, o Senhor encontre aqui homens e mulheres dispostos a amar, a pagar o preço, a treinar seus filhos, a serem exemplos, em nome de Jesus. Apesar de todas as coisas, nós pedimos, ó Deus, cubra-os com o teu sangue, encoraje-os, ó Deus, a tomar as decisões certas, dê-lhes sabedoria para falar a coisa certa na hora certa, em nome de Jesus. Tenha misericórdia da nossa vida, meu Pai, que nós nos levantemos para quebrar regras e padrões destrutivos que estão sendo todos os dias empurrado garganta abaixo da nossa família, pela sociedade, pela mídia, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, porque essas famílias estão no melhor lugar que elas poderiam estar hoje, na tua casa, diante da palavra do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por essa igreja que ama famílias, que abençoa famílias, que o Senhor possa sustentá-los, abençoá-los e com toda sorte de bênção cobrir esse ministério, ó Deus, com toda a segurança, com toda a proteção e realizando os sonhos e os projetos dos teus filhos nesse lugar. É a minha oração, eu a faço humildemente e em nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Vamos orar por essa família, vamos orar por essa igreja. Senhor, muito obrigado, Pai, pela vida do teu filho, Senhor Jeremias, por essa igreja ali em Jardim Alcântara. Deus, nós te louvamos por ver, Senhor Jesus Cristo, a obra que o Senhor tem realizado através desta família. Tem sustentado outras famílias, tem restaurado famílias, continua acrescentando, Senhor Deus, derramando mais da tua graça, mais do teu favor. Isso, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Uma boa semana a todos nós. Amém. Hoje nós teremos o cachorro quente, o hot dog, aqui embaixo nesse ambiente, preparado pela área do pastor Gilson e toda a sua equipe.